Imu governa o mundo há 800 anos e ninguém até agora conseguiu derrotá-lo. Independente do que fizessem, ele e seus aliados se curavam, afinal, todos são imortais. Porém, agora, durante o arco de Elbaf, nós descobrimos uma coisa: Imu está incompleto, e talvez essa mesma peça que falta para deixá-lo invencível possa ser utilizada justamente para derrotá-lo. Pessoal, antes de qualquer coisa é importante entender o tamanho real do problema. O poder de Imu nunca dependeu só dele mesmo. Ele controla um sistema inteiro construído ao longo de 800 anos. A Marinha, os 5 Anciões, os Cavaleiros Sagrados, o governo mundial como estrutura política global, a Mother Flame como fonte de energia praticamente ilimitada e, acima de tudo isso, um arsenal de 19 armas lendárias herdadas diretamente dos próprios reis que fundaram esse mesmo sistema. Isso, por si só, já abre um precedente enorme dentro da própria obra. Derrotar Imu não vai ser tão simples quanto vencer qualquer outro vilão anterior. Ele não é apenas um lutador poderoso, ele é a fonte de tudo que existe hoje, a pessoa que manipula a história e acumula poder geração após geração. E é por isso que, se existir uma falha real dentro desse mesmo sistema aparentemente perfeito, ela possa ser a única brecha que o mundo inteiro precisa para finalmente virar o jogo. Dito isso, vamos tentar entender algumas coisas sobre Imu. Nós sabemos, com certeza, que ele já estava presente durante o próprio século perdido, participando diretamente da guerra que resultou na fundação do governo mundial. Ele reconhece Luffy e Barba Negra como os herdeiros das vontades de Joy Boy e Dave Jones, o que sugere um conhecimento pessoal direto de figuras históricas que a maioria do mundo nem sabe que existiu. E isso deixa pelo menos 3 possibilidades reais em aberto. Primeiro, Imu pode ter sido um dos 20 reis fundadores originais. Segundo, ele pode ter sido o próprio líder secreto por trás de toda aquela aliança. Ou terceiro, ele pode ter sido, em algum momento daquela guerra, alguém próximo o suficiente de Joy Boy e de Lily para carregar até hoje um rancor extremamente pessoal contra os dois. Diante disso, a primeira grande pergunta que qualquer teoria sobre a derrota de Imu precisa responder é muito simples: como que ele continua vivo depois de 800 anos? E a real é que existem 2 hipóteses principais que a gente vem discutindo por muito tempo. A primeira, uma das teorias mais antigas da própria comunidade, sugere que Imu recebeu em algum momento do passado a cirurgia da juventude eterna, realizada através da Ope-Ope no Mi. Essa cirurgia específica já foi confirmada dentro da própria obra como sendo capaz de conceder vida eterna, só que sempre ao custo direto da vida de quem realiza o procedimento. Se alguém, séculos atrás, aceitou pagar esse preço em nome de Imu, isso explicaria perfeitamente a longevidade impossível dele, e ainda acrescentaria mais uma camada de sacrifício alheio, sustentando o próprio reinado dele até hoje em dia. Por outro lado, a segunda hipótese aponta para uma origem completamente diferente. Um poder equivalente às Akuma no Mis, ligado diretamente à ideia do Omen. Lembrem que quando ele foi introduzido, seu poder estava descrito como Akuma no Mi, ou seja, o poder literal do diabo da fruta. Diante disso, eu imagino que esse poder tenha a ver com a sua capacidade de oferecer pactos em troca de poder. Contudo, além de poder, a pessoa que assina o contrato com Imu também estaria abrindo mão de energia vital, o que faria com que o governante supremo ganhasse mais tempo de vida. Se essa leitura estiver certa, o poder de Imu nunca teria sido sozinho responsável por mantê-lo vivo por tanto tempo. Esse poder poderia estar ligado à própria capacidade dele de transferir coisas dos outros para ele mesmo, incluindo a própria essência. Enfim, independente da forma que essa mecânica funcione, uma conclusão importante já fica clara: a derrota de Imu nunca poderia ser apenas física. Se ele é praticamente imortal, controla um poder inimaginável e governa através de um sistema inteiro construído ao longo de 800 anos, derrotá-lo de verdade exige desmontar esse mesmo sistema, não apenas vencer uma luta isolada contra o próprio corpo dele. Afinal, como o Shanks mesmo disse, se o rei pudesse ter sido derrotado, alguém já teria feito isso. Dito isso, vamos seguir, porque desde que Imu chegou em Elbaf, ele acabou nos revelando uma coisa: que sempre faltou algo na fundação do governo. Porque, quando os 20 reis fundadores criaram oficialmente essa estrutura, eles cravaram as próprias armas ao redor do trono vazio, em um gesto simbólico que deveria provar uma coisa bem específica: nenhum rei individual estaria em cima dos outros, ninguém governaria o mundo inteiro sozinho, e aquele trono permaneceria vazio para sempre, provando que o governo mundial nasceu como uma aliança entre nações, jamais como uma monarquia global disfarçada. Porém, como sabemos, esse juramento sempre foi uma mentira. Imu senta exatamente naquele mesmo trono, o que prova sozinho que a própria fundação do governo nasceu em cima de uma fraude. O mundo inteiro acredita que não existe um governante supremo, e esse mesmo rei secreto não apenas ocupa o trono, como parece controlar diretamente as armas deixadas ao redor dele. Além de toda essa estrutura política, Imu provavelmente já tem acesso direto à arma ancestral Uranus, usada diretamente para apagar
apagar Luluzia. Combinada com a Mother Flame, essa arma específica passa a contar com energia praticamente ilimitada para funcionar em escala total, o que já garante a Imu uma arma de destruição em massa, energia suficiente para ativá-la sempre que quiser, controle político absoluto sobre o mundo inteiro e ainda 19 armas lendárias adicionais reforçando esse mesmo domínio. Faltam a ele, até onde sabemos, apenas 2 peças: Poseidon, que já sabemos ser a própria Shirahoshi, e Pluton ligado diretamente ao Ano e possivelmente também a Alabasta. Agora, falando especificamente das 19 armas fundadoras, cada uma delas carrega, além de poder bruto absurdo, um efeito específico quase sempre ligado a alguma mitologia real do próprio mundo. Existe Vohu, a espada do vazio, capaz de drenar diretamente a força vital de quem ela atinge. Existe Fragarash, a espada do deus do mar, inspirada em uma lenda irlandesa real, capaz de interferir diretamente em poderes ligados às frutas do diabo. Existe Gren, a arma da família Shepherd e que é baseada na mitologia nórdica. Também existe a lança Longinus, a lança que pertence à família Rimoshifu e é ligada à tradição cristã. Existe o machado Xiantian, inspirado em um guerreiro decapitado da mitologia chinesa que nunca parou de lutar mesmo depois de perder a própria cabeça. E existe Honebami, a devoradora de ossos, uma lâmina real da história japonesa que, pelo que vimos, tem a capacidade de destruir qualquer osso com um único ataque. Ao menos foi o que pareceu quando Imu cortou o braço do Gaban. Enfim, de qualquer forma, cada uma dessas armas representa muito mais do que uma simples relíquia poderosa. Representa uma família fundadora específica, uma vontade que aceitou trair o próprio reino antigo em troca de poder e uma maldição que aquela mesma família deixou, espalhada pelo mundo inteiro. Diante disso, existe um contraste temático extremamente claro entre esse arsenal inteiro e o próprio Luffy. Ele representa Nika, o guerreiro da libertação, e o Gear 5 traduz isso perfeitamente através da liberdade total, imaginação sem limites, riso genuíno, movimento que desafia qualquer regra clara física e um corpo inteiro transformado em pura alegria de combate. Em contrapartida, as armas de Imu representam exatamente o oposto. Eles drenam vida, prendem os corpos, enfraquecem poderes específicos, devoram ossos, empalam, selam qualquer tipo de movimento e punem especificamente a própria liberdade que o Luffy carrega. Se vocês pararem para pensar, essas armas não servem apenas para ferir o Luffy fisicamente, servem para atacar diretamente o próprio conceito que ele representa. Afinal, enquanto o poder do Luffy liberta o próprio corpo, as armas de Imu existem especificamente para transformar essa mesma liberdade em prisão. E é exatamente aqui que a teoria central desse vídeo começa a se formar. O governo mundial nasceu da aliança entre 20 reinos fundadores, mas o próprio trono vazio guarda apenas 19 armas cravadas ao redor dele. Falta uma peça, e essa lacuna específica aponta diretamente para uma única linhagem, a família Nefertari de Alabasta. Diferente das outras 19 famílias, os Nefertari nunca se mudaram para Marijoa, nunca aceitaram completamente o status de dragões celestiais e mantiveram, ao longo de 800 anos, uma postura de independência que nenhuma outra família fundadora ousou sustentar. E isso por si só significa que Imu controla 19 armas, mas nunca controlou a 20ª. E essa arma ausente pode ser exatamente a maior fraqueza escondida dentro de todo esse sistema aparentemente perfeito. A partir daqui vamos supor várias maneiras de como essa lâmina será utilizada para acabar com Imu. Mas antes, vamos entender o contexto geral. A rainha responsável pela lacuna no trono vazio se chamava Nefertari Lily, monarca de Alabasta há 800 anos, e, segundo a própria carta revelada mais tarde para o Cobra, ela carregava o nome Di, a mesma marca que sempre representou historicamente os maiores inimigos naturais do governo. Isso significa que uma das 20 famílias fundadoras pertencia secretamente à linhagem que esse mesmo governo sempre jurou exterminar. Dito isso, Imu afirma que foi Lily quem espalhou os ponegris pelo mundo inteiro, e o próprio governo mundial sempre tinha tratado isso oficialmente como um erro isolado. Porém, no momento em que o Cobra revela o verdadeiro nome da rainha, tudo muda. Aquilo não foi acidente nenhum, foi sabotagem deliberada, cometida por dentro da própria aliança vencedora, garantindo que a verdade sobre o século perdido sobrevivesse escondido por gerações inteiras, mesmo depois da derrota total do Reino Antigo. Outra coisa interessante é que o governo mundial sempre alegou oficialmente que Lily teria simplesmente retornado para Alabasta depois de tudo aquilo. Só que o próprio Cobra revela que isso nunca aconteceu. Lily nunca voltou. O irmão mais novo dela acabou assumindo o trono e ela desapareceu completamente da própria história. Só que se você parar para pensar, se ela desaparece justamente depois de espalhar os ponegris pelo mundo inteiro, isso sugere fortemente que ela estava fugindo ou executando a etapa final de algum plano muito maior. E se ela nunca cravou a própria arma lendária na frente do trono vazio, é bastante plausível que ela tenha levado essa mesma arma junto com ela, escondendo, dividindo ou protegendo essa peça específica em algum lugar completamente fora do alcance de Imu. E isso nos leva a uma conclusão interessante. Talvez a 20ª arma possa anular as outras 19. Pensa comigo, enquanto o lado de Imu carrega 19 reis, 19 armas, controle, trono e segredo, o lado oposto carregaria a 20ª arma, o próprio sangue Nefertari, a linhagem dos Di,
Vivi, os poneglyphs espalhados, tudo aquilo que simbolicamente remete ao amanhecer, à liberdade e à verdade escondida. Se essa simetria realmente existir, a 20ª arma poderia desfazer diretamente o vínculo que permite Imu acessar as próprias 19 armas lendárias, neutralizando parte considerável da própria vantagem dele em uma guerra final. Diante desse contexto, a gente pode chegar à conclusão que o Luffy talvez nunca precise destruir cada uma dessas armas individualmente, uma por uma. Talvez ele apenas precise encontrar a única peça capaz de desligar de uma vez por todas o sistema inteiro que permite que Imu utilize todas elas ao mesmo tempo. E aqui entra um dos detalhes mais concretos de toda essa teoria. Durante o Reverie, o Imu segura fotos de 4 personagens específicos. Ali, ele rasga completamente os cartazes de procurado do Luffy e do Barba Negra, crava uma espada diretamente na foto da Shirahoshi e só a fotografia da Vivi permanece intacta, carregada com cuidado até o próprio trono vazio. Logo depois, ele ordena que ela seja capturada viva, enquanto o próprio Cobra é executado sem nenhuma hesitação. Além disso, quando Imu estava indo para Elbaf, nós vimos que ele possui um quadro da Rainha Lily nos seus aposentos. Diante disso, a leitura mais forte possível para essa diferença é bastante direta. Vivi carrega algo que Imu precisa preservar. Não apenas porque ela parece fisicamente com a antiga Lily, mas porque ela carrega no próprio sangue algum tipo de poder que faz dela especial. Pessoal, lembrem que o governante não está bem. Ele chegou na Ilha dos Gigantes literalmente cuspindo sangue. Talvez isso signifique que Imu não irá obter a imortalidade verdadeira até ele conseguir um contrato com a Vivi, por conta da linhagem dela. Então, da mesma forma, se a 20ª arma realmente depender dessa mesma linhagem específica, Vivi se torna literalmente a chave viva de todo esse mistério. Bom, agora vamos seguir porque existe uma outra possibilidade. Como sabemos, Alabasta guarda um dos poneglyphs mais importantes de toda a obra, revelando diretamente a localização de Pluton. Isso dificilmente seria coincidência. Durante 800 anos inteiros, a família Nefertari pareceu, aos olhos do mundo, apenas mais uma família real comum. Só que na prática, eles podem ter sido, o tempo inteiro, os guardiões silenciosos do maior segredo deixado por uma das próprias fundadoras do mundo atual. Isso reposicionaria completamente o próprio significado do arco de Alabasta dentro da obra inteira, pois foi ali que as armas ancestrais começaram a ser introduzidas e também foi o momento em que a Vivi deixou de ser apenas uma criança e junto do Chapéu de Palha começou a trilhar um caminho que irá levá-la direto para a guerra final. E só nesse momento em específico é que ela poderá reivindicar a sua herança, ou seja, a arma que pertenceu à Rainha Lily. Dito isso, pessoal, um detalhe importante é como a Lily pensou nos mínimos detalhes depois da derrota de Joy Boy, parecendo que ela queria que um trajeto específico fosse completado antes do confronto contra Imu. Olha só, Pluton está fisicamente escondido em um ano, mas a própria localização dele está registrada dentro dos poneglyphs guardado em Alabasta. Essa divisão foi posta dessa maneira por um motivo em específico. Se alguém fosse para o ano diretamente, essa pessoa nem saberia sobre a arma. E, se alguém encontrasse apenas o poneglyph em Alabasta, ela não teria acesso físico à arma e precisaria passar por uma jornada intensa. Lily fez isso para impedir que o governo mundial conseguisse controlar Pluton. E ela realizou essa ação com a ajuda de todos os aliados de Joy Boy durante o século perdido. Afinal, para libertar Pluton, é necessário que Zunisha abra as fronteiras de Wano. Dito isso, essa jornada toda pode significar que antes da guerra é necessário encontrar a 20ª arma e que ela poderia funcionar justamente como a chave real de ativação, um instrumento necessário para realmente controlar Pluton, criando um papel fundamental para Vivi durante os eventos do fim da obra. Até porque já existe um padrão real confirmado dentro de One Piece sustentando toda essa ideia. As armas ancestrais parecem exigir operadores extremamente específicos. Por exemplo, Poseidon é literalmente a própria Shirahoshi, capaz de comandar os reis dos mares por linhagem e nascimento. Também, o próprio Zunisha, mesmo sem ser oficialmente confirmado como uma arma ancestral, obedece diretamente a Momonosuke por causa da linhagem Kozuki e ele é essencial para derrubar as fronteiras. Ou seja, se Pluton segue essa mesma lógica, faz sentido que o operador ideal dessa arma específica precise vir também de sangue diretamente ligado à própria história por trás dela. Fora que isso explicaria de forma bastante clara o motivo pelo qual Imu insiste tanto em manter a Vivi viva. Ela pode não ser apenas descendente distante da Lily, pode ser literalmente necessária para ativar ou para impedir de vez o próprio funcionamento de Pluton. Diante disso, eu quero que você imagine o seguinte cenário. Imu utilizaria as próprias 19 armas para neutralizar Luffy e os principais aliados restantes, drenando vitalidade, enfraquecendo poderes da Fruta do Diabo, selando movimentos inteiros e ferindo corpos de formas praticamente impossíveis de curar. E então, no momento em que tudo parecesse perdido, Vivi apareceria como herdeira direta de Lily, ativando ou revelando finalmente a própria 20ª arma. Essa mesma arma poderia desfazer o domínio de Imu sobre o restante do próprio arsenal, permitindo que o Luffy finalmente lutasse livre de qualquer maldição adicional. Ou também uma outra possibilidade seria que Vivi jogaria essa arma para o Luffy para que ele utilizasse para acertar um único ataque em Imu, apenas para remover a imortalidade dele, e aí sim a luta de verdade começaria. Até porque derrotar Imu provavelmente vai exigir muito mais do que um único golpe físico. Vai exigir o Luffy enfrentando ele como o próprio Nika, a Vivi carregando a herança inteira de Lily,
Kira Hoshi representando Poseidon, Momonosuke aparecendo em sua forma de dragão com Plutão libertado e o próprio mundo aos poucos deixando de obedecer ao sistema que foi construído para reprimir os desejos das pessoas. Dito isso, vale mencionar também ainda uma possibilidade extra interessante. Frank já teve contato direto com os antigos projetos de Plutão, e mesmo tendo queimado as plantas originais, é bastante plausível que ele tenha memorizado detalhes técnicos importantes daquele projeto. Até porque o Thousand Sun já carrega dentro da própria construção a herança direto de Plutão, de Tom, de Warrior 7 e do próprio sonho pessoal do Frank. Ou seja, ao invés de utilizar qualquer conhecimento sobre Plutão como arma de destruição pura, o Frank poderia reinterpretar completamente essa mesma tecnologia, transformando o conhecimento historicamente ligado à guerra em algo capaz de proteger, libertar ou até transportar o mundo inteiro. Isso seria uma forma poética de pegar uma arma antiga e reconstruir ela como símbolo do oposto completo daquilo que ela representava originalmente. No fim, pessoal, o próprio Vegapunk já questionou publicamente por que Joy Boy permitiu que as armas ancestrais continuassem existindo até os dias atuais. Talvez ele quisesse utilizar essas mesmas armas contra o Mu, talvez ele quisesse impedir, através delas, um equilíbrio futuro de destruição, ou talvez ele tenha simplesmente falhado em destruir tudo aquilo a tempo, deixando para o próximo Joy Boy a tarefa de terminar aquilo que ele mesmo não conseguiu completar. Afinal, o Luffy, diferente dele, talvez não precise apenas usar essas armas contra o Mu. Pode ser literalmente ele quem encerre esse ciclo de uma vez por todas, garantindo que nenhuma arma ancestral volte a servir de instrumento de dominação depois que essa guerra terminar, e a arma que possibilite ele fazer isso seria justamente a arma lendária que a Vivi irá herdar. Enfim, agora é com vocês. Comenta aí embaixo, você acredita que essa 20ª arma realmente existe escondida em algum lugar ligado a Alabasta? Também, você acha que a Vivi vai reencontrar com o Luffy antes do fim da própria guerra final? E você prefere que a queda de Imu aconteça através de um golpe físico definitivo ou através dessa mesma vontade histórica que a Lily protegeu durante 800 anos inteiros? Não sei, deixa aí nos comentários. No fim, se chegou até aqui, eu só peço duas coisas: deixa o like e se inscreve no canal. Caso você queira saber de tudo que a gente sabe sobre One Piece até agora, clica nesse vídeo que tá aparecendo na sua tela.